Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Nós vamos entrevistar pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. E a nossa convidada de hoje é a Adriana Sugino. Eu vou passar a palavra para a Adriana se apresentar, falar um pouquinho dela, e aí a gente vai seguir com a nossa entrevista. Então, é com você, Adriana. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo. Guilherme, obrigada por esse convite legal. Meu nome é Adriana Sugino, eu tenho quase 30 anos de Japão, sou professora de português como língua estrangeira, português como língua, sou professora de português como língua de herança também. Faço parte, sou a presidente do Instituto Internacional de Educação e Cultura. Faço parte do Conselho de Cidadãos de Hamamatsu como secretária executiva e por aí vai. Eita, é um É bastante coisa, currículo da Adriana, hein? é bastante coisa. Mas assim, de Mega tudo um pouco. currículo. Hum. Boa noite. Olha, a gente tem gente assistindo de que Oh, outra. Inclusive, quem quiser comentar qualquer coisa e perguntar, né, e interagir com a gente, pode ficar à vontade, tá? Eu vou tentar pegar aqui todos os comentários, todas as perguntas que vocês tiverem para a Adriana, não vou deixar escapar nenhuma. Então, eu Adriana, respondo. pela tua. Como é? E se eu puder, eu respondo. Ah, vamos fazer o que dá, né? Responder o que a gente conseguir. Isso. É, pela tua introdução. Você falou muito sobre Hamamatsu, né? Então, a tua atuação principal é nessa região, né? De Hamamatsu. É a região de Shizuoka-ken, né? Do estado de Shizuoka. Certo. Lógico, o Hamamatsu, como é a maior concentração de brasileiros, então o fluxo de trabalho é maior, né? Mas eu trabalho também com outras cidades também. Fuji, Mishima, né? Todo o estado de Shizuoka. Uhum. Shizuoka é o estado que justamente fica o Monte Fuji, né? Se eu não estiver enganado. Fica Isso, ali é o estado do Monte dividido Fuji. com Yamanashi e Shizuoka, né? Shizuoka, é. É um É. estado lindo, é um estado lindo, onde nós temos um Ramanaco, que é a mistura do mar com os rios, né? É muito lindo aqui. É uma cidade turística, né, Hamamatsu? E é um lugar fantástico. E onde os brasileiros gostam de morar, por causa das praias, do calor, né? Ai, maravilha, né? Ah, uma Falando nisso, o delícia, calor tá pegando, hein? né? Esses dias. Olha, fazia muito tempo que eu não vi um calor desse jeito aqui no Japão. Tá difícil, né? Ontem eu ainda fui, tentei ir na praia, foi muito bom, mas a gente voltou logo porque tá muito quente. É muito quente, até na praia tá quente, né? É É, verdade. tá. Então, realmente a tua atuação fica ali, né, no estado de Shizuoka-ken, mas concentrado principalmente em Hamamatsu. Isso. Eu vou perguntar algumas coisas sobre a tua pessoa nesse primeiro bloco, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre você e depois a gente vai seguindo aos poucos. Uma das perguntas que eu quero fazer é: quando foi e como foi que você veio até o Japão pela primeira vez? Quando foi que isso aconteceu? Qual foi a situação? Olha, Podia compartilhar um pouquinho disso? isso. A primeira vez que eu vim foi muito rápida, né? Eu vim para o Japão, fiquei um pouco tempo e voltei. Mas a minha vinda definitiva para cá foi na década de 90, né? Na década de 90, uma época que o Brasil estava muito difícil a vida e era uma época de muita migração para cá, muitos decassegues vindo para o Japão, né? Eu era jovem ainda e era aquele assim, o sonho, né, do Japão. Eu acho que a maioria das pessoas da minha idade chegaram naquela época, né? Era uma época que ainda não tinha internet fácil, então a gente vinha pelo que os outros falavam, sabe? Assim, os outros, as pessoas, as agências falavam, a gente acreditava. Mas assim, foi uma fase importante essa chegada nossa aqui no Japão, né? Os primeiros decassegues. Hoje a gente já não usa essa palavra decassegue, porque muitas pessoas já vivem a vida de imigrante aqui, né? Então, mas na época que eu cheguei, éramos decassegue mesmo, né? De lá para cá, a evolução, né, foi bárbara. A vida dos brasileiros aqui mudou muito, né? Hoje nós temos uma vida muito confortável, bem diferente da época que eu cheguei.
né? Uhum. Mas assim, aquela época foi uma época boa de aprendizado. Hoje eu acho que as pessoas vivem melhor, né? Assim, a qualidade de vida do brasileiro melhorou no Japão Uhum. agora, nesses últimos 15 anos, 10 anos, né? Então eu Uhum. acho isso importante também frisar que uma época é uma época, e essa época é uma época maravilhosa. Até para as pessoas que chegam a primeira vez, né? Agora não imaginam como era antigamente, né? Antigamente as pessoas, eu recebia jornal da minha família com um mês de atraso, Não. né? Era aquela época que a gente fazia compra em caminhões, os caminhões vinham nos prédios e vendia as coisas brasileiras, assim, né? Naquela época já tinha empreendedorismo dos brasileiros. Então, assim, é muito diferente da época de hoje, né? Eu falo para o meu filho, hoje o Japão todo mundo tem uma vida confortável aqui, Uhum. né? Trabalhando direitinho, e eu E eu acho que isso é acho importante. que como a comunidade brasileira se instalou muito bem aqui no Japão, né, a gente tem toda uma rede de apoio também, como você está falando. Tem produtos brasileiros que já chegam com mais facilidade, já é mais fácil de acessar. Enfim, Ah, tem brasileiros também em todo lugar desse Japão, a gente não se sente tão então, solitário, né? Então, solitário, realmente, naquela época era bem diferente. Naquela época você via um brasileiro, era uma alegria tão grande. Ah, encontrei um conterrâneo, né? Então, assim, bem diferente aqui, né? queria Então, falar português, né? Hoje nossa, já é uma coisa mais comum, assim. hoje é mais comum, né? Hoje você meio que foge, mas naquela época era importante você encontrar Né? os brasileiros, você ouvia falar português, né? Aquela felicidade. Hoje não, É, hoje aqui em Hamamatsu, é, muitas pessoas falam japonês, português, japonês, né? Essa nova geração, eu acho que entendeu que precisa aprender os dois idiomas também, tá sendo bem diferente, né? uhum. Então, É, assim, muitas mudanças. E eu acho que sim, mudanças positivas. sim. Eu não penso que sejam mudanças negativas, eu acho que mudou para melhor a nossa comunidade. Ah, que coisa boa, né? E eu acho que a comunidade brasileira é muito importante dentro do Japão, né? Dentro Sim, do país e é reconhecida, enfim, tem é. uma posição importante dentro do país mesmo. Tem uma posição importante, faz parte hoje, a É, economia do Japão precisa da mão de obra brasileira, ou não só do brasileiro, dos estrangeiros em geral. uhum, Então, sim, isso é importante, né? Hamamatsu é necessário ter os brasileiros aqui, porque senão muitas dessas empresas elas vão falir se não tiver a nossa mão de obra. O comércio, né? Brasileiro gasta muito. Então, o comércio anda com o dinheiro do nosso brasileiro que trabalha aqui, que paga impostos, né? Compra uhum, carro, vai ao supermercado. Então, coisa simples, mas gera, né, a economia da cidade. Então, isso é sim. muito importante. É, tu falou então que veio na década de 90, né? Já vai fazer o quê? Mais de 30 anos, como tu falou no começo. Nada, é. E o que tu ouvia falar então sobre o Japão enquanto tu ainda estava no Brasil? Você é de São Paulo, é Eu sou de isso? São Paulo, isso, eu sou de São Paulo. Certo. Aí em São Paulo, ouvia falar do Japão pelas agências, pela família, conhecidos, assim, né? No meu caso, particularmente, foi uma amiga que trabalhava comigo naquela época, eu era jovem, ainda trabalhava, e a família dela veio para o Japão. E ela me escrevia cartas contando como era a vida. Nós tínhamos a mesma idade. E eu fiquei interessada. E ela falava assim: vem. E eu falava, mas sozinha, né? Você tem sua família, eu não tenho. E um dia eu falei: não, eu acho que eu preciso mudar de vida, eu preciso trabalhar para ter uma vida melhor financeiramente, ajudar minha família, né? Também, que ninguém vem para o Japão por amor só, a gente vem pensando no dinheiro também, né? Claro. Naquela época, o Brasil estava numa crise, que foi aquela época do Collor, né? O Uhum. Brasil estava aquela bagunça. E foi quando ela falou: olha, tem esse número desse telefone, procura meu primo. Vai lá e conversa com ele, que ele vai te explicar como funciona. E um dia eu fui. Eu fui, conversei com ele e ele me explicou
Mas você vê, assim, quando somos jovens, né, nós somos sonhadores, aquela meia loucura, ai, aquela estação, ai, vou morar em outro país, vou morar no exterior. E aquela época, nós não tínhamos as informações que temos hoje, a internet para todo mundo, né? Então, é mais ou menos na confiança mesmo, Uhum. Nossa. né? E eu lembro que nessa agência trabalhava uma pessoa que ele era meu parente distante, assim, eu não conhecia, fiquei sabendo pelo sobrenome. E ele teve uma influência muito grande, porque ele falou assim: olha, tem que ser meio certinho, porque é meio parente minha. Se não der muito certo, eu acho que eu vou ter problema com a família. Mas assim, mas eu dei sorte, porque naquela época você ouvia muitas coisas assim das empresas pegarem o passaporte, cobravam, né? E eu não, eu fui para um lugar bem tranquilo, onde eles me apoiaram. Eu não falava japonês na época. E eu tinha uma outra família que morava junto, né, a gente morava tipo como que fala? Um ryo, que é vários Dormitório. quartos, um dormitório, o senhor falava japonês e português. Hum. Então, foi uma família assim que foi uma bênção na minha vida. Eles me trataram como filha e cuidaram de mim por muitos anos, Hum. né? Mas assim, Legal. era um desafio, né? Foi um desafio. Eu acho que muitas pessoas que podem estar ouvindo a gente agora vão se identificar com a tua história, né? Porque aconteceu com muita gente, principalmente descendentes de japoneses que estavam no Brasil, né? Que vieram realmente para o Japão com esse intuito de melhorar de vida, economicamente falando, né? E de tentar uma outra oportunidade. Então, são histórias que realmente a gente escuta bastante aqui no Japão, no Brasil também, enfim, quem tem essa ligação com o país aqui, né? Né? Então, acho que muita gente pode estar se identificando com a tua história também, né? De ter chegado no Japão e acabar ficando, E porque tem isso, ficando. né? A ideia do Decassegue, às vezes, é vir, passar um tempo e voltar, mas a gente conhece histórias de pessoas que vieram e ficaram. É. Mas Então, já assim, desde puxando. o começo Ah, eu queria, eu gosto muito do Japão. Assim, ah, eu já gostava muito. Eu não gostava do trabalho que eu fazia no Japão, né? Mas hum, eu gostava do país, das pessoas, eu sempre gostei. E desde há muitos anos, eu já falava, não, eu vou morar nesse país, então eu preciso aprender o idioma. Eu acho a vontade primeira de coisa. morar aqui foi o grande incentivo de eu aprender o idioma. Hum, Porque eu falava, se eu quero morar aqui, eu não posso não aprender, porque eu queria, né? E foi o que aconteceu, foi um incentivo a eu aprender o idioma, a querer ficar aqui, é. né? Eu conheço até, inclusive, histórias de pessoas que moram aqui e que não sabem japonês, não só brasileiros, né, estrangeiros de forma geral, mas a gente sabe que se perde muito, né, quando você tem essa barreira do idioma ali o tempo todo, você acaba perdendo muita coisa, muita oportunidade, aquela coisa de não poder resolver as coisas sozinho, né, de sempre ter que depender de alguém, ou ter que confiar mesmo, né, enfim. Olha, eu acho que é questão de felicidade, É, né? Por quê? Porque se eu falo idioma, eu posso trabalhar no que eu quiser, ah, ter os meus objetivos concluídos, né? Então eu posso ser mais feliz, viver uma vida mais tranquila, mais feliz, porque eu acho que todo mundo tem um sonho. Todo mundo quer ser alguém, trabalhar em alguma coisa. E quando você não fala o idioma, você fica restrito a empresas, às fábricas, né? Então, isso daí eu acho que já corta o sonho de muita gente, e muita gente fala: ah, eu não gosto do Japão. Não é que não gosta do Japão, não gosta do que faz no Japão, é diferente, né? é, É assim, é que eu falo hoje para minhas amigas, até mesmo para minha família. Eu sou feliz aqui. Ah, mas como que você é feliz no Japão? Eu sou feliz no Japão e trabalho mais do que quando eu trabalhava em fábrica. Por quê? Porque eu faço o que eu gosto, eu consegui fazer o que eu gosto, né? Então, assim, as pessoas às vezes não entendem, porque assim, hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava na fábrica e ganho menos, hein? Nem sempre você tem um salário maravilhoso, né? As pessoas acham, ah, é glamour ter um salário, né? Não, não é assim, não. Mas eu sou feliz, por quê? Porque eu faço o que eu é. gosto, Eu acho né? que o Japão acaba sendo um país, né, que é muito diverso e que tem realmente muita oportunidade.
para todo Sim, lugar. sim, tem. Tanto é que É. eu, por exemplo, estou aqui como um estudante bolsista, né? Porque eles têm essa oportunidade das pessoas virem para cá para estudar. Para trabalhar também existe, só que muitas dessas oportunidades elas vão pedir um nível mínimo de língua japonesa, porque enfim, você está no Japão, eles falam japonês, não tem outra. Não tem outra, não tem como fugir. Mas é aquela coisa, eu trabalhando com vários japoneses, sempre tem gente procurando, Adriano, você não sabe quem trabalha nessa área, design, mas tem que falar japonês. É, e É, são áreas que não é áreas dentro da fábrica, são áreas de outras profissões, né? Mas não tem pessoas qualificadas, por quê? Porque não fala o idioma um nível razoável, né? Então, é, isso é o grande problema. É triste, porque se as pessoas vão para os Estados Unidos, eles aprendem o inglês, para o Canadá, né? é, E vêm para o Japão e param, né? é um desafio, né? A língua É um japonesa é um grande desafio. desafio. A Mas hoje, gente assim, sabe que não é depende das fácil, mas pessoas. exatamente. Né? Ok.